e advoguei até 50. 36 a 50. Naquele tempo a advocacia era polivalente, não havia muita especialização como aconteceu depois, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar com um advogado de grande fama, doutor Antônio Augusto de Covelo, que era um grande criminalista, mas tinha advocacia civil e comercial. Ele só não tinha a parte de falências e direito trabalhista, né? Então a gente adquiria uma experiência ampla. Mas em 50, por essas voltas que o mundo dá, é que eu virei empresário. E aí, durante um tempo ainda, vários clientes me procuravam para ter opiniões sobre determinados casos, tudo, mas o exercício da advocacia se tornou impossível, porque eu viajava muito e a indústria era naquele tempo uma indústria nascente que também absorvia e exigia muito trabalho, né? Que foi a Metal Leve, era uma empresa de autopeças que começou muito pequena, mas foi cresceu na realidade eu creio que 60 vezes, né? E se tornou uma das empresas pioneiras em tecnologia. E aí daí muita gente pensar que eu sou engenheiro, né? Porque me interessei muito pelo desenvolvimento tecnológico. Bastante, pode ser. Quantas? Isso. Quantas? 3 gotinhas, por favor. Quer dizer que você formou na USP. Eu ainda não tinha gravado. Eu me formei, mas eu estava no 3º ano quando a USP foi formada. De modo que eu, na realidade, sou 20 anos mais velho que a USP, né? Tanto na idade, como o fato de estar na Faculdade de Direito quando a universidade foi criada, né? Você ficou bom. Certamente. De dor. Obrigado. Mas quer dizer que foi uma... Assim, como é que foi a entrevista tem uma finalidade, ou a conversa tem uma finalidade de entrevista, que é que eu queria fazer também com o senhor. Mas como é que o senhor saiu do direito para ir para a indústria, ser industrial? Mas justamente a atividade jurídica daquela época dava uma experiência muito ampla, como eu disse. Certo. Então, eu podia cuidar de questões Não, mas o senhor fundou uma empresa ou o seu... Eu com mais uns clientes e amigos fundamos uma empresa. A Metal Leve. É. E sempre foi a Metal Leve, do nascimento até quando o senhor se desfez, sempre Metal Leve. Aliás, continua a ser Metal Leve Mahler, né? A firma que comprou manteve o nome porque é um nome que adquiriu respeitabilidade, né? Fundo de comércio, ela tem, mas é isso. E o senhor começou na Metal Leve em que ano? 50. 50 e parou? 96. Saiu, 96. É quando vendemos o controle, né? Porque com a globalização nós não tínhamos escala para enfrentar uma concorrência mundial, né? Agora o que o senhor falou também da especialização, naquela época o advogado se especializava em tudo. A mesma coisa hoje acontece com o médico, né, doutor? O médico, não, só sei olhar o seu olho direito, o esquerdo já não é comigo, tem o outro que é especialista. Pois é, o que é um absurdo, né? Exato. Falta na medicina o médico de família, que acompanha. Não sei se você pegou esse tempo, porque você é muito mais moço, mas havia um médico que conhecia o doente e olhava muito mais para o doente do que para a doença. É verdade.
Ah, sim, Ao sim. passo que hoje é quase nesse extremo de olho direito e olho esquerdo, né? Verdade. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, assim, quando tinha começado essa paixão pelos livros, porque eu imaginava que o senhor tinha começado como empresário, assim, não, claro, a gente estuda, etc., mas se eu tivesse começado a carreira como empresário e Sim. não fosse ligado à advocacia, mas quer dizer que então o amor pelo livro vem de antes de ser Bom, ele empresário, vem né? de antes do meu curso jurídico. Eu comecei eu não posso dizer que eu tenha começado a biblioteca. Eu comecei a ler obras, digamos, mais sérias aos 12, 13 anos. Então, o início foi a leitura que me fez juntar livros. E depois, no tempo, foi crescendo e se transformou numa biblioteca de... Mas assim, porque, por exemplo, para mim não, eu comecei, eu teria mais ou menos uma data, um ano específico que eu comecei a me apaixonar pelos livros. Foi exatamente no ano que eu entrei na faculdade de Direito lá no Amazonas, 1983. Eu tinha, Sei. então, a partir daquele ano, os livros que eu comprei foi com muita dificuldade, assim, e aí comecei a ter amor pelos livros. Eu posso Sim. dizer que aquele ano é o ano do meu. Eu sempre gostei, tinha livro assim, mas não tinha aquela É, paixão de gostar do livro, mas ter perto, eu cuidar. justamente 27 marcou também o meu contato com livros. Antes eu tinha lido algumas coisas assim mais de adulto, porque eu era muito amigo do meu irmão mais velho, que tinha 4 anos mais do que eu, e nós descobrimos o mundo juntos. Então eu o acompanhava em livrarias, em toda parte, e coisas que ele lia aos 16 anos, eu lia aos 12, 13 anos. Li, por exemplo, as lendas e narrativas de Herculano aos 12 anos. Né? E entrei em 27, com 13 anos, 2 livros influenciaram o meu gosto e a orientação do que veio a ser a biblioteca. Um foi num sebo, uma edição portuguesa de 1740 do discurso sobre a história universal de Bossuet, uma tradução do francês para o português. E eu fiquei impressionado pela data, eu já conhecia o nome do escritor, mas fiquei impressionado pela data. Depois eu aprendi que data tem uma importância muito relativa. Há muito livro do século XIX e XX que é mais importante do que muito livro do século XVI ou XVII. Né? E isso foi uma coisa que foi o primeiro livro antigo que eu comprei. E nesse mesmo ano eu ganhei uma história do Brasil do Frei Vicente do Salvador, numa edição da Companhia Melhoramentos, que tinha uma ótima bibliografia e comentários, e aquilo me despertou o interesse pela Brasiliana, que eu comecei a formar desde então, procurando naquela ocasião obras constantes da bibliografia, mas que já eram raras e inacessíveis na época. Mas hoje eu tenho aqui na biblioteca praticamente todos os livros que eu procurava, né? Então, eu vou fazer as perguntas assim, obviamente, que Pois eu não, à mas é vontade. porque, puxando um pouco para o que acontece comigo. O senhor é casado, eu sei, e sua esposa, logo quando o senhor começou essa paixão pelos livros, o senhor já era casado? Não, eu era um menino de 13 Ah, sim, anos. desculpe, tem razão. É, Mas então o senhor não teve, porque a minha esposa, não sei se aconteceu com o senhor, por isso a pergunta, assim, a minha esposa, de vez em quando, ela,
agora está fazendo direito também, mas antes ela eu quando chegava numa livraria, no sebo, Por favor. chegava no sebo, numa livraria, ela, lá vai demorar, e às vezes não gostava que eu ficasse comprando livro, muito livro, né? Assim, se eu nunca teve... Não, eu nunca tive esse problema, porque eu conhecia minha mulher como minha caloura na faculdade. Eu estava entrando no 5º ano quando ela entrou no 1º. E até foi assim uma coisa que virou folclórica, porque um dia eu cheguei na faculdade e vi uma moça loura, cercada de rapazes, cavalando para entrar nos partidos de estudantes. Entra no partido acadêmico, entra no partido libertador, aqueles partidos todos. E eu olhei assim para ela, nunca tinha visto, mas achei ela uma moça bonita, estava lá, e eu disse, olha, tudo isso é bobagem, se você quer um bom partido, está aqui. E ela me pegou pela palavra. Acho que interessante. Então nós casamos em 38, quando ela estava no 3º ano, e hoje estamos com 67 anos de casados. Mas ela já gostava de livros também. Não tanto a paixão pelo livro raro, tudo, mas ela lia e lê muito. E eu nunca precisei entrar em casa com um livro escondido. Coisa que acontece com muitos amigos meus. Ainda bem que eu não estou sozinho nesse grupo. Eu também, de vez em quando, tenho que chegar meio escondido, sabe? Com livro e tal. Doutor, o senhor tem quantos filhos, doutor? 4 filhos, 12 netos e 7 bisnetos. E eles, algum... Todos, em maior ou menor grau, todos gostam. Os filhos todos gostam muito. E a biblioteca, a parte que eu chamo de brasiliana, né? Livros sobre Brasil, tanto de literatura como de história, viagens, ensaios, a parte de poesia, foi formando um conjunto que virou um ponto de referência para pesquisadores. É raro o dia que não vem 1 ou 2 pesquisadores. Então ela se tornou indivisível. É um conjunto que, se eu fosse dividir pelos 4 filhos, perderia muito do seu significado. E os filhos, que gostam muito de livros, não encaram a vida como herdeiros. Cada um tem seu trabalho, sua vida de independente, e nós todos resolvemos, minha mulher e eu, os 4 filhos, doar à USP a parte brasileira da biblioteca, que é mais ou menos a metade. Esta que está aqui nesta sala é a primeira, começou aqui em 48. Nós moramos nesta casa desde 48. Depois foi crescendo, fizemos uma ampliação, depois fizemos outra, modo que pode se... Eu disse, um dia depois eu parei para refletir e vi que não era isso. Eu tenho 2 filhos, né? E em vias de nascer o 3º. Aí eu estava dizendo para minha esposa, se meus filhos não gostarem de livros, eu quero que faça uma pira e ser cremado com meus livros, que eu não gostaria. Mas agora vendo depois disso que viu o seu exemplo lá, também diz, não, isso não dá, isso é impossível. Depois eu já tinha pensado, seria um absurdo eu fazer isso. Mas é aquilo, eu tenho tanto amor assim que eu acho que eu não gostaria de ver também entregar para o sebo. Não, dispersar realmente seria uma lástima. Porque eu tenho, na parte de história do Brasil, os primeiros viajantes do século XVI, em primeira edição, o Randstaden, o TV, Lerida,
da Guerra Holandesa eu tenho em edição original praticamente todas as obras que saíram no século XVII. Então, reconstituir esse conjunto é dificílimo, não é nem questão de dinheiro. Simplesmente as obras não se encontram, só por acaso. Então, a gente, dando a uma instituição, assegura uma perenidade do trabalho que a gente fez. Eu estou com 78 anos de formação da biblioteca. Quer dizer, eu não creio que haja outra biblioteca no Brasil feita durante 78 anos pela mesma pessoa. Não, privada, eu acho. Então, indo para a USP, assegura o acesso a muito mais pessoas, porque nós temos uma limitação para receber gente. E o papel de formação de uma biblioteca é conservar o passado para transmitir para o futuro. Queimar seria um absurdo, não. Depois mas era esse, o meu medo de depois não receber o valor que ela tem para mim, sabe? Assim, meu medo é esse. Mas realmente a USP vai construir um prédio para receber a biblioteca. Que bom. Porque ela tem aproximadamente, no conjunto brasiliana e literatura estrangeira, arte e tudo, nós estamos com 37, 38 mil títulos, não volumes. O título pode ser um livrinho como esse, e pode ser a coleção da revista do Instituto Histórico, que são quase 400 volumes, é um título. De modo que quantos volumes eu tenho, eu não sei. Mas deve, com muita moderação, se eu fizesse uma média de 1,5 volume por título, já daria mais de 50 mil volumes. Né? Metade disso seria a brasiliana, que vai para a USP, mas ela não vai ser misturada com as outras bibliotecas. Ela vai manter a sua unidade e crescer com obras para pesquisa. Doutor, assim, uma vez eu comprei um livro, claro, meus livros são muito novos, não tenho livros tão assim, de pouco do século passado. Eu andava atrás no sebo, atrás do livro do Celso de Mello, ministro Supremo. Sim, o Celso de Mello foi meu assessor quando eu fui secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia do governo de São Paulo em 75. Era um rapaz talentoso, esforçado, mas e depois chega ao Supremo. Eu acho que foi o ministro Supremo que chegou mais cedo, né? Um dos mais novos, realmente. E é um rapaz de muito valor. Muito. Os votos dele são verdadeiras aulas. Aí eu atrás do livro dele, raríssimo aqui no sebo jurídico ali pelo centro, é uma mosca branca, como eles chamam, né? E não achou ainda? Não, eu achei. Era a pergunta que eu fui num dia no sebo lá sem querer, não estava procurando ele especificamente, daí olhei lá no sebo, lá está o livro. Aí era um preço muito barato para o que pediam à época. Eu acho que a época estava pedindo em torno de 150, 200 reais o livro. E aí me pediram 20 reais. Já aconteceu, a pergunta que eu fiz foi com o senhor, assim, de encontrar uma obra raríssima. Muitas vezes. Um preço pequeno, As né? aventuras de garimpagem, que eu chamo, proporcionam essas surpresas. Né? A gente às vezes encontra uma coisa muito rara que o livreiro não dá importância. Valor, especialmente quando é um livreiro especializado. Aí uma coisa que não seja da especialidade, para ele não tem valor. Então, há coisas que a gente procura 50 anos, tem coisas que quando encontra, ou é muito caro,
Mas aí a gente precisa ver, depende da possibilidade do momento de comprar. Porque o valor é inteiramente arbitrário. É quanto o dono quer receber pelo livro e quanto o comprador está disposto ou pode pagar. Não há um crime. Há leilões e tudo que determinam o valor aproximado, né? Mas é tudo precário, vai depender da vontade mesmo. Não, né? E é aquilo do vendedor saber o valor da obra realmente. Eu ainda peguei uma fase de sebos em que realmente o preço era calculado na base do que o livreiro tinha pago pelo livro. Então, se pagou 5, vendia por 15 ou por 20. Mas às vezes o livro valia 200 ou 500. Né? Aquele livro que o senhor deixou no avião. Era a primeira edição do Guarani. Você leu o meu livro, Uma Vida Entre Livros? Ainda não. Sei. Ainda não. Não tem o livro? Tenho o livro. Aí é ele, agora eu acabei perdendo o que eu ia lhe perguntar em seguida. Aquele foi o do. Porque o senhor me disse, não, eu li numa entrevista, ou foi no Mauri, que às vezes um livro vale uma casa, o valor de uma casa, não foi? Você já expressou nesse sentido. Caso deste livro, é a primeira edição do Guarani, só se conheciam 2 exemplares. Um na Biblioteca Nacional e um no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E, no entanto, deve ter sido um dos livros mais lidos no século XIX. Mas era aquele papel de jornal, foram se estragando. E só no século XX, na segunda metade, só se conheciam 2 exemplares. E eu estava atrás do livro, de encontrar um dia esse livro. E aí eu soube que um grego ofereceu a colecionadores do Rio um exemplar e que ninguém comprou por achar caro. E meu comentário quando eu soube isso um livro como esse a gente vende um terreno e compra o livro. Lembrei, outra pergunta que eu falei naquela hora. O professor Fábio Conder Comparato, Sim. Ele cita, ele sempre nas palestras dele, que agora ele está trabalhando muito com direito público, ele fala assim, eu acho que Frei, aí por isso me esqueci, eu acabei me perdendo, a memória me traindo agora no momento. Ele diz, nesse país não tem res público, é coisa pública, né? Não há, é um país que não há. Então eu acho que esse livro você deve ter, porque eu já tentei assim, já tentei encontrar aquela fonte, né? A fonte que ele cita. Mas é um dos primeiros historiadores do Brasil, né? Frei Santo Antão, é isso, não lembro agora. Mas é assim, O Frei Vicente Salvador é do século eu acho XVII. Do São Vicente, Frei Vicente de Salvador, sim. Eu creio que sim, deve ser. Agora, não foi editado na época, só foi editado em 1880 pela Biblioteca Nacional. E depois apareceu, que já é uma raridade, depois apareceram edições comerciais. O senhor usa computador na rede, na internet? Não, a biblioteca tem. Não, o senhor mesmo? Eu mesmo não uso. Mas a biblioteca tem. Não, a pergunta era para o senhor mesmo, sabe por quê? Aí eu tive lendo que tem um site de busca aí na internet, que chama o Google, né? Nós temos 3 moças trabalhando na biblioteca. Não, mas ele comprou, o pessoal lá ganhou muito dinheiro e comprou várias bibliotecas e estão querendo digitalizar os livros. Sim, mas é uma coisa caríssima, né? Não é fácil digitalizar um livro. Ainda mais o livro encadernado, porque não dá para escanear, né? Tem uma dificuldade. Precisa desmanchar a encadernação para que fique, mesmo esse assim,
Olha, ele não dá, não é fácil escanear isso É. por causa dessa inclinação. Existem aparelhos que sobre um livro aberto assim, copiam as duas folhas. Não é? Mas isso a gente tem que fazer para as obras mais raras. Não, pois é. Era o que o que eu acho que deveria ser feito, e a USP talvez um dia vá fazer isso, as grandes bibliotecas deveriam fazer, para dar acesso também ao usuário, usuário não, ao pesquisador, né? Porque aí não fica manuseando, não fica com essa dificuldade. E mesmo até uma fonte de renda para a Da biblioteca, biblioteca, exato. a venda de cópias. Isso. Né? Outro dia eu comprei numa biblioteca de Cambridge. Eu precisava de um artigo pesquisando, tinha lá. Aí eu paguei com cartão de crédito, com 2 minutos que eu tinha após eu ter pago, dado os dados do cartão de crédito, chegou e eu imprimi. Uma página. Era um texto, um artigo. Um artigo Pois é, isto é um dos milagres da informática. Né? informática. Né? Por outro lado, perde-se o contato com o manuscrito, com o processo de criação da obra. Né? Outro dia desses eu guardei de uma entrevista com uns bibliófilos aqui de São Paulo mesmo. E aí ele estava dizendo isso. Eu coloquei, era que é o que eu sinto, mas não sabia. Que aquilo, às vezes pergunto na minha biblioteca, que é pequena ainda, chego lá, tu já leste todos os livros? Eu disse, não, li alguns, outros eu folheei. E lá ele estava dizendo, o importante não é ler, é a gente saber que ele está ali, tê-lo por chega perto, o momento folhear, da leitura. Né? Isso. Um dia você precisa daquela obra, ela está lá. E é o gosto de ter o livro disponível. Exatamente. Eu digo no meu livro, Uma Vida Entre Livros, que o ideal seria não comprar um livro antes de ter lido o anterior. Mas eu não conheço ninguém que faça isso. A gente entra numa livraria, compra 4, 5, 6 livros às vezes, vai ler o primeiro que a gente levou a comprar, os outros. E eu estou, digamos, vamos admitir que eu tenha 50 mil volumes. Eu, durante 80 anos, praticamente, eu li uma média de 100, 110 livros por ano. 8 a 12 por mês. Então são 8 mil volumes de uma biblioteca de 50. Mas um pesquisador vai encontrar referências muito mais completas do que num determinado volume. Oi. Doutor Osório Borba, que é o Prazer, Osório Barbosa. Advogado e procurador. Quem é Alô? Sim? Sim. Pois não. Olha, vamos, um instantinho, me dá licença. Pois não, vou Olha, eu pensei, a primeira obra que eu lhe falei é a obra do Sonho de Polifilo, né? Publicada por Aldus Manúcios em Veneza em 1499, né? É um livro que foi uma verdadeira revolução na tipografia, na ilustração, na diagramação. Até hoje é considerado um dos grandes livros de todos os tempos. Se você fala em livros difíceis de encontrar, este seria o primeiro que eu mencionaria, né? Um outro livro também importante e que está ficando cada vez mais raro é a Crônica de Nuremberg, que é uma história universal baseada na Bíblia e, ao mesmo tempo, nos fatos históricos. Foi publicada em 1493
O autor se chama Hartmann Schedel, Schedel. E o livro foi o livro mais ilustrado na época até o momento da sua publicação. Tem cerca de 1.800 ilustrações, muitas repetições. Ilustrações originais são 600 e poucas. Mas, como? Pois é. Então, é um grande volume em fólio, que é um livro que cada vez que se abre, se encontra uma coisa nova, né? Bom, primeiro porque, por causa da época em que foi publicado, e muitos exemplares foram destruídos no tempo, durante séculos. Pelo menos, sem falar do que aconteceu antes, na Primeira e na Segunda Guerra. Nos bombardeios de bibliotecas, o livro desapareceu, e também porque muita gente, muitos livreiros, pegam um exemplar e tiram as gravuras, as páginas ilustradas, e vendem como gravuras do século XV, né? Mas isso é bastante feito, né? Fazem alguns, não todos, mas há livreiros que fazem isso. Olha, a edição foi excepcionalmente grande, de 1.250 exemplares no século XV. É evidente que pelo menos 80% desapareceram no tempo, né? Eu acho que sim, porque é uma coisa que os livros não conservados, com proteção contra a umidade, vão se inutilizando por si mesmos, né? Isso aparece de vez em quando em antiquários europeus ou americanos. Aqui no Brasil existem poucas cópias. Mas essas coisas só por acaso é que aparecem, né? Não é tão raro como o Sonho de Polifilo, mas é uma maravilha gráfica, 40 anos depois da invenção dos tipos móveis por Gutenberg, né? Todos os livros do século XV, de um modo geral, são raros, né? São os incunábulos, não é? Mas às vezes, por exemplo, a primeira edição dos Lusíadas é também de uma grande raridade, porque parece que a primeira edição foi publicada em 300 exemplares em 1572. E hoje se conhecem 40 e poucos exemplares, e praticamente todos em grandes bibliotecas públicas ou bibliotecas universitárias. Bom, o incunábulo eu tenho mais um aqui em casa, que é a primeira edição ilustrada das obras de Petrarca, publicada em 1488. É a primeira edição com ilustrações. Também é uma coisa bastante rara, né? Porque é uma obra importante pelo texto e pela ilustração. Mas depois, no século XVI, há muitas obras raríssimas.
Bom, essa que eu mencionei, a edição dos Lusíadas, especialmente porque há duas variantes, né, dos pelicanos. Um com o pelicano à direita, um com o pelicano à esquerda, né, do leitor. Eu tenho os dois. Agora, do pelicano à direita, só se conhecem 18 exemplares. Todos eles em bibliotecas públicas, de modo que muito dificilmente podem cair no mercado, né? E a Biblioteca de Lisboa, Nacional de Lisboa, ou a Biblioteca de Coimbra, só tem uma das variantes. A Biblioteca Nacional nossa também só tem um. Os dois é extremamente difícil achar em geral e em mãos de particular menos ainda, né? Bom, aí você já tem 3, né? Você queria 4. Bom, daí depende da edição, não é? Mas são raros. As edições antigas do século, ou incunábulo, ou século XVI, são raros, não há dúvida. Agora, também o número de pessoas que se interessam por isso não são muitas, não é? É? Não, porque é uma coisa muito esotérica, não é? É. O Jung, sim, mas quantos Jung houve no mundo? Não é? Ao passo que leitura de Petrarca, por exemplo, muita gente que gosta de literatura lê, não é? Isso, ou Lusíadas. E são raros também, mas eu, por exemplo, não conheço, não, é um assunto inteiramente estranho à minha interesse de biblioteca, o meu interesse. Então é só para gente que está estudando filosofia ou astrologia, né? Sim. É a inovação completa na tipografia, na diagramação do livro, na ilustração, na legibilidade. Os tipos são, a página é uma página de uma clareza que nenhum livro anterior tinha. Como? Facilidade de leitura, pelo espaçamento entre as linhas, pelo tamanho dos tipos. Se pega um livro anterior do século XV e esse, não há termo de comparação. Em livros? Não, nenhuma imagem se move. Sei. Sim. Mudam, pode mudar, claro. Mas é uma obra de arte extraordinária, né? Porque é um livro que, se fosse publicado hoje, seria um livro de grande sucesso, pela perfeição gráfica. É. As obras
obras de Petrarca, a primeira ilustrada, né? Porque houve edições anteriores, esta é de 1488, mas há edições anteriores, mas não ilustradas, não é? Agora, há outras obras que eram comuns no seu tempo e que se tornaram raríssimas na literatura brasileira. Por exemplo, o Guarani, a primeira edição do Guarani, de José de Alencar, só se conhecem 3 exemplares. E da Moreninha, de Macedo, de 1844, só se conhecem 2 exemplares. Apesar de serem livros, deviam ser os livros mais lidos no século XIX, né? Raríssimos, né? Raríssimos, porque foram se estragando, não foram conservados. Então, já passando dos incunábulos para uma coisa do século XIX, brasileiro, é uma coisa que, veja, o da Moreninha, a Biblioteca Nacional não tem nenhum exemplar da primeira edição. Eu tenho um exemplar e um colecionador de Brasília, o Décio Drummond, tem outro, que são os 2 únicos conhecidos. Não digo existentes, porque a Moreninha, durante muitos anos, só se conhecia um exemplar que está aqui na biblioteca. A questão de uns 15 anos, apareceu um outro exemplar. Então, a gente nunca pode dizer que só existem 2 ou 1 ou 5, mas que só se conhecem X exemplares, né? Sim, havia os manuscritos e os livros impressos, gravados em madeira. Era uma placa de madeira gravada ou com ilustração ou com o texto, e era impresso como gravura. Mas esses desapareceram, são extremamente raros, mesmo porque eram muito poucos, cada tiragem era pequeníssima, não é? Como? Naturalmente, não era produção industrial. Agora, depois da descoberta dos tipos móveis por Gutenberg, aí o livro se tornou muito mais popular, porque os tipos móveis permitiam tiragens grandes dos exemplares, né? Só grandes bibliotecas têm isto. É uma coisa que eu, por exemplo, sonho com um livro desses, mas ele é inencontrável, e se for encontrado, custa uma fortuna, né? Agora, são coisas admiráveis, é surpreendente como são bem feitos, né? Não, as iluminuras são em pergaminho em geral, esses são absolutamente únicos, né? Agora, os livros com iluminuras têm qualidade muito variável. Tem coisas que são grandes obras de arte e tem coisas mal executadas, né? Nós temos um livro de horas com 14 iluminuras de boa qualidade. Um livro de horas de manuscrito em pergaminho, né? Que deve ser mais ou menos de 1480. Como? É da França. Da França. Bom, acho que você aí já tem material, né? Como?
O Pedro Corrêa do Lago, que é diretor da Biblioteca Nacional. Vale a pena falar com ele. É ocupado, mas, enfim, é questão de insistir, não é? Às vezes eu sou procurado em época que estou muito atrapalhado, não dá para atender, né? Mas aí eu tive muito prazer. Quem mais? Vamos ver que poderia ter. Mas o Valdemar Torres tem o modernismo brasileiro. Não é uma biblioteca ampla de assuntos variados, não é? Justamente. Vamos ver quem não... olha, infelizmente há muito poucos, né? Não me recordo de... não me recordo de ninguém assim que tenha essa variedade. Né? Tá bom. Nada, muito prazer, viu? Qualquer dia que você queira visitar isso, a gente combina. Tá bom. Tá, depois você me manda a revista, né? Tá bom? Um abraço. A revista... Oi. Olá. Como vai, meu bem? Tudo bom? É super interessante, a revista... Tá. Super interessante. Estava querendo fazer um trabalho sobre obras difíceis de encontrar. Eu estava vendo uma edição ali, eu vi que o senhor falou do Decamerão. Não, do Petrarca. É de 1488. E do lado, embaixo tem um livrinho menor do francês. O senhor lê em quantos idiomas? Em 5 idiomas. 5 idiomas? E mais 2 mal, né? Então dá para ler nos 7 mesmo. E é em francês de 1537, se eu não me engano. É uma edição de Virgílio. Agora, isso quer dizer, o Brasil tinha 37 aninhos, a França já editava um livro naquele formato, tudo, né? É incrível. Mas esse que eu falei da crônica de Nuremberg, que é um fólio grande, já se fazia. Nos primeiros 45 anos, desde Gutenberg até 1500, foram impressos mais de 35 mil títulos. Teve uma expansão enorme. As crônicas... A crônica de Nuremberg, é um volume grosso. O assunto, o tema dele é... História Universal. História Universal? É História Universal seguindo a Bíblia e seguindo os fatos históricos também. Agora, doutor, o livro que o senhor, que hoje, para colecionador, o mais importante que o senhor tem na sua biblioteca, e para o senhor... Isso não dá para dizer. Não dá para dizer? Não dá para dizer porque os livros são muito ciumentos. Se falar de um, ele outro. Falo de um, eu vou ter problema com outros. Mas hoje o mais procurado por todos, assim, no mundo do colecionador, o que mais é procurado e que o senhor tem? Literatura, aqui nós temos de literatura, história e viagens. De modo que, meu caro, olha, eu você espero que volte aqui. Eu vou voltar, continua conversando. Tá certo. Porque só para encerrar, como eu lhe disse naquele dia rapidamente, eu estou escrevendo um livro de história da filosofia. Sei. Eu estou praticamente terminando. Agora o meu livro eu estou trazendo os filósofos gregos, só os gregos, para virem aqui a São Paulo. Eu estou ressuscitando-os do túmulo, que vão vir fisicamente, pelo menos na historinha. E como eu disse, uma das pessoas... Como eu estou ambientando em São Paulo, eu estou tratando, vai ser um encontro e vão ter vários convidados, principalmente da área de filosofia. Professor Miguel Reale, mas o pessoal do mundo jurídico ligado à filosofia.
E o senhor, na realidade, é um dos personagens lá do livro. Assim, a historinha, o pessoal quer. Porque o personagem vai trazer isso e o pai vai ajudar. Quem vai bancar é o pai, um garoto de 16 anos mais ou menos, Sim. que está fazendo, e o pai que vai bancar a vinda desse povo. Só que vai ter uma certa dificuldade. Tem uma certa dificuldade, não, nem está com dificuldade em si. Sei que o pai abre uma conta para um garoto de 16 anos, aquilo é uma maravilha, né? Assim, ter uma conta bancária. 16 anos ele escreve a história da filosofia. Não, ele começou a se apaixonar pela filosofia e pediu ao pai, o pai ajudando, ele está trazendo os filósofos aqui. E ele está contando a experiência dele nesse encontro. E ele vai transcrever praticamente o que diz os autores, como que ele tivesse ouvido, né, durante a exposição. Por exemplo, Pitágoras disse isso, daí transcreve de um autor, pega um autor famoso. E então ele tem uma namoradinha da idade dele, e essa namorada, ele conta para a namorada contando em casa sobre essa aventura. Ela tem uma tia que é sua bibliotecária. E acaba o senhor sabendo do encontro. Para resumir, vai aparecer um dinheiro na conta para ajudar no evento, ele vai... Para comprar livros? Não, para ajudar na organização do evento. Aí, não sei nem se ele usa ou não usa, ainda não terminei isso aí. E ele não sabe quem depositou. Essa é um dos enigmas, o senhor já vai saber. Quem depositou aquela quantia lá. E um dia ele vai ao banco e vê o senhor conversando com o gerente que não sabe, que não foi o mesmo gerente com quem ele tratava, e ele ouve e sabe. É aí que ele vai descobrir quem fez o depósito e ficar naquele, meu Deus, como é que eu esqueci a pessoa que mais gosta de livro no país, eu fui esquecer de convidar para o nosso evento. Aí a historinha é mais ou menos essa. Mas o conteúdo filosófico eu peguei alguns livros, obviamente, de alguns historiadores da filosofia, e estou transcrevendo desculpe, isso é o gravadorzinho. Pois é, professor, então eu vim aqui porque eu queria conhecer e conversar com o senhor sobre isso. Mas, mais uma vez, parabéns aí por esse mundo. Noutra vinda você vai ver outras partes da biblioteca. Com certeza. Com certeza. O senhor não está escrevendo nada atualmente? No momento não. Não, Isso né? é uma coisa que não se faz por encomenda. Ah, não, com certeza. Eu estou com um livro parado, eu estou fazendo uma última correção no texto, parado, que eu não consigo sentar para trabalhar. Porque não dá para ser. Não está inspirado. Se não tiver inspirado, não adianta. Não adianta. Mas é isso, doutor. Então, obrigado por ter me recebido, obrigado por tudo. Eu espero que a sua biblioteca continue crescendo aí para... Muito bem. E parabéns pela doação, não é? Eu espero que a gente... coisa importante. Que nós saibamos dar valor, o mesmo valor que o senhor dá, junto com a USP, né? Saibamos dar valor aí a esse material. Isso para a USP, eu acho que é talvez a maior doação que a USP já recebeu. O senhor ainda não tem data marcada de transferência? Não, só quando o prédio estiver pronto. Ah, tá. É uma das condições que o senhor colocou. E se não estiver pronto em 3 anos, que foi o prazo que eles pediram, aí cancela a doação. Né? Ah, tá certo. Porque senão a gente não sabe quando é que ficar pronto, né? É verdade. Às vezes o serviço público tem isso, né? Administração pública. Pois deixa de ser prioridade. Alô? Alô? Sim, querida. Tudo melhorou assim. Soninha tá aqui agora também. Passaram você? Ah, no médico? O que ele disse? Sei. 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 Tá certo. Metade, mais metade. Sei.
se ela ainda está tomando. Eu vou ver. Liga quando você voltar. Tá bom, querida. Também para saber do Henrique, né? Tá, um beijo. Doutor Linduim, existe no Brasil sempre algumas, muito pouco ainda, premiação de autores, assim. Tipo um prêmio Nobel brasileiro não existe, né? Assim, algumas muito incipientes. Mas um negócio que não existe no mundo parece que é uma premiação para editor, não é? É, que eu saiba, não. Seria interessante uma criação Claro, um dia, né? É. Pelo conjunto da obra publicada naquele ano e tal, para incentivar que o editor, sem o editor, na realidade, edições, é claro. sem o editor, o escritor acaba não existindo. É. Deixa o editor. Mas sem o escritor também. Não, pois é, por isso que é uma via de mão dupla, né? De mão dupla. Seria interessante ter uma premiação para os editores. Provavelmente sim. Pois olha, doutor, muito prazer em conhecê-lo, tudo de bom, saúde para o senhor e muitos longos anos a todos nós, tá bom? Esperamos. Com certeza. Tudo de bom para o senhor, doutor. Vamos bater o portão, né? Certo. Abre e bate, tá fechado. Abre e bate, tá fechado. Abre. Até logo, doutor. Tudo de bom.